Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Terra Viva. Vamos juntos acompanhar o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, dia 29 de março. Acompanhe comigo. Brasil e China fazem acordo que permite exportação sem uso do dólar. CAGED registra a criação de mais de 241 mil postos de trabalho em fevereiro. Ministério da Agricultura apreende 6 toneladas de alho e 1 tonelada de cebola contrabandeados em trânsito irregular no sul do país. Moagem de cana-de-açúcar totaliza, em média, 600 mil toneladas na primeira quinzena de março. E ainda, Tecnoshow Comigo 2023 levanta debate sobre materiais didáticos apresentarem conteúdo sobre o agro. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. Parlamentares do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária e especialistas da agropecuária e da indústria discutiram na Câmara dos Deputados as propostas de emenda à Constituição, a PEC 45 da Câmara e a 110 do Senado Federal, que propõe mudanças no sistema tributário nacional. A reunião contou com representantes do agronegócio brasileiro. Desde 2019, deputados e senadores discutem 2 propostas de emenda à Constituição para modernizar o sistema tributário do Brasil. Após a pandemia, o debate que divide opiniões volta a ganhar força no Congresso Nacional. É uma reforma que vai trazer crescimento econômico porque ela reduz custos de produção, torna a nossa economia mais eficiente. O segundo ponto é que todos os setores ganham. Então, eu já adianto de antemão que todos os setores ganham com a reforma tributária quando a gente considera a completude dos efeitos que a reforma vai gerar na economia e uma questão importante, a interdependência setorial, a interdependência sistêmica que marca o sistema econômico. Em linhas gerais, tanto a PEC 45, que tramita na Câmara, está pronta para ser votada no plenário da Casa, quanto a PEC 110, que ainda vai passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, pretendem substituir os tributos PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI por um imposto sobre valor agregado. A proposta aqui que está desenhada na nossa simulação é a unificação de 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, em um imposto sobre o valor adicionado, um IBS. E, basicamente, o nosso choque, né, a nossa simulação aqui é essa modificação. É você trocar o sistema tributário como é hoje, a base de incidência como é hoje, a tributação do consumo, desses 5 tributos, para uma estrutura de tributação via valor adicionado, ou seja, a gente vai modificar a incidência, que é cumulativa, para uma incidência apenas sobre vendas finais. Apesar das projeções otimistas, representantes do agronegócio estão apreensivos com a possível aprovação da PEC sem a inclusão da proposição do setor, como a manutenção da carga tributária setorial e global e que pessoas físicas não sejam obrigadas a aderir ao IBS. A gente acredita, sim, nesse impacto positivo da reforma. Entretanto, a gente está preocupado, nesse momento, também com os impactos de uma possibilidade de não haver essa diferenciação entre os setores mais necessários ter um olhar diferenciado, e a agropecuária é uma delas, com a possibilidade de haver fechamento de negócios e um efeito perverso no curto prazo para a sociedade, com o aumento da inflação. Ainda de acordo com o especialista, um dos principais impactos da reforma tributária vai ser sentido nas prateleiras dos mercados. O impacto na cesta básica pode ficar mais caro se o repasse for feito na sua integralidade. A cesta básica fica mais cara, a inflação sobe. Se esse produto for inelástico, como o PINDIC fala, e o custo ficar para o produtor rural, o custo de produção de arroz, o produtor rural de arroz vai ter um aumento de custo de 12%, o de leite 21% e a rentabilidade dele cai. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais destacou a importância da participação da sociedade civil nas decisões das matérias. Nossa preocupação é efetivamente garantir a blindagem do crédito do contribuinte desse imposto único e o efetivo ressarcimento.
E como nós entendemos que isso deva ocorrer? Através da possibilidade de que uma representação da sociedade civil também componha ou faça parte desse conselho gestor, ou comitê federativo, ou agência que venha a ser criado, que terá suas normas regulamentadas por lei complementar. E um acordo assinado entre os bancos centrais da China e do Brasil permitirá que empresas exportem produtos na moeda chinesa, o yuan. Além disso, as transações financeiras poderão passar a usar o sistema de pagamentos da China. O Ministério da Agricultura, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, fez um balanço sobre a agenda da comitiva brasileira na China e disse que as relações fraternais entre os dois países voltaram. O ministro também falou sobre o desembargo da carne bovina do Brasil após a detecção de um caso atípico de vaca louca. Veja com o enviado especial Douglas Santucci. Nós conversamos agora no Seminário Brasil-China, em Pequim, com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que participou do evento e também teve uma longa jornada aqui na China. E hoje é dia de um balanço, né, ministro? Quais foram aí os lados positivos dessa visita aqui à China? Olha, primeiramente ficou muito claro que as relações fraternais entre Brasil e China voltaram, se estabeleceram a partir da eleição e posse do presidente Lula. Nós reconhecemos que nós, nos últimos anos, falhamos com essa relação, mas que agora está restabelecida. O humor do mercado chinês, a oportunidade com os empresários chineses, a fraternidade com o governo chinês está restabelecida e as oportunidades, portanto, são gigantes em todas as áreas, como pudemos ver nesse seminário. Na área da agricultura, é incontestável as oportunidades. O Brasil, que já é o maior parceiro da China no suprimento de alimentos, tende a expandir muito mais essas relações. Tivemos uma boa oportunidade de antecipar a vinda para a China, onde desembargamos a compra da carne bovina brasileira para a China por conta de um evento atípico de mal de vaca louca, em tempo muito bom, 29 dias, lembrando que no passado recente, no governo passado, foram mais de 100 dias para fazer esses desembargos. Nós cumprimos todos o protocolo, mas a agilidade dada ao governo chinês foi fundamental. E o presidente Lula remarcou para o dia 11 de abril a viagem à China, que estava prevista para essa semana. A visita oficial foi adiada depois do presidente ser diagnosticado com uma pneumonia. O governo informou nesta quarta-feira que no último mês as contratações formais no mercado de trabalho superaram os desligamentos. O Brasil abriu mais de 241 mil vagas formais de trabalho em fevereiro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados do CAGED se referem apenas às vagas com carteira assinada e são as próprias empresas que preenchem as informações em um sistema próprio. O levantamento não capta os dados do mercado de trabalho informal, com a PNAD contínua do IBGE, por exemplo. Como as companhias podem atualizar as informações de contratações e desligamentos de maneira retroativa, os dados podem variar de mês a mês. A seguir, projeto desenvolvido pela EPAMIG avalia a viabilidade do aproveitamento de queijo Minas artesanal. E ainda, a moagem de cana-de-açúcar chega a mais de 543 milhões de toneladas na primeira quinzena de março. Em instantes, no Jornal Terra Viva. As autoridades sanitárias da Polinésia Francesa publicaram a autorização oficial para as importações de carne de frango provenientes do Brasil. Segundo informações repassadas pelo Ministério da Agricultura à Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, segundo a publicação, todos os estabelecimentos frigoríficos que hoje embarcam para a União Europeia poderão exportar carne de frango para o território ultramarino, localizado no sul do Oceano Pacífico.
E uma operação liderada pelos fiscais do Ministério da Agricultura, que contou com o apoio de policiais rodoviários federais, apreendeu 6 toneladas de alho e 1 tonelada de cebola e mais de 780 litros de defensivos agrícolas contrabandeados. Isso durante a madrugada desta quarta-feira, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e também em São Borja, no Rio Grande do Sul. Toda essa carga apreendida foi avaliada em cerca de R$200 mil. Uma pessoa foi presa em flagrante e outras 5 foram levadas para a delegacia. O grupo pode responder por crimes ambientais e pela prática de descaminho, que é o desvio de mercadorias permitidas pela nossa legislação, mas que precisam ser tributadas quando trazidas para cá. Um projeto desenvolvido no curso de mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, sob orientação de professores da EPAMIG, avalia a viabilidade tecnológica do aproveitamento de queijo Minas artesanal fora do padrão comercial na elaboração de requeijão em barra. Essa é uma demanda, né, que surgiu dos produtores devido ao desperdício desses produtos, né? A produção de queijo artesanal tem aumentado muito nos últimos anos, né? Devido aí à participação desses queijos em concursos até internacionais, né, com vários prêmios. Então, antigamente se fazia 6 queijos por produtor, hoje na canastra são 60 queijos em média produzidos pelo produtor, né? Então, por ser produzido de leite cru, né, na propriedade rural, esses produtos estão mais sujeitos a defeitos, né? Defeitos de amassamento, de textura, como trincas, rachaduras, de coloração e crescimento de mofo, principalmente, né? São defeitos que inviabilizam a sua venda, mas não inviabilizam o seu consumo nesse formato. Então, a EPAMIG, né, o nosso programa de pesquisa, resolveu abraçar essa ideia de desenvolver um novo produto que valorizasse ainda mais, né, o queijo artesanal, evitando o desperdício. Na primeira quinzena de março, a moagem de cana-de-açúcar totalizou mais de 543 milhões de toneladas. Em comparação com o ano passado, o aumento foi de 327%. E para saber mais sobre esses resultados, vamos conversar agora com Luciano Rodrigues, que é diretor de Economia e Inteligência Setorial da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Terra Viva. Boa noite, Regina. Um prazer participar aqui com você. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Certo, Luciano. E o que motivou aí esse aumento tão representativo? Olha, nós estamos, né, a safra passada, né, o ano de 2021, nós tivemos um ano muito atípico em 2021, né, com uma seca histórica, com geadas que impactaram a lavoura em várias regiões produtoras e, inclusive, com fogo acidental e criminoso em algumas outras regiões. Então, o ano passado foi um ano muito ruim em termos de moagem, né? O processamento de cana na região Centro-Sul totalizou 523 milhões de toneladas, nós perdemos basicamente em 2021, né? A safra anterior, 80 milhões de toneladas de um ano para o outro. E agora essa safra que termina no final de março é uma safra de recuperação, né? Nós já, como você bem colocou, nós processamos cerca de 544 milhões de toneladas de cana-de-açúcar até o dia 15 de março. Devemos ter ainda mais 15 dias aqui de moagem, né, até o final desse mês de março. E nós devemos ter, portanto, um crescimento aí de moagem de cana-de-açúcar no Centro-Sul em torno de 5% nessa safra 2022-23, que termina agora no final desse mês, em comparação com a safra 21-22. Certo, Luciano. E a gente pode falar que houve alguma alteração no cronograma da colheita da cana-de-açúcar? Sim, a safra passada, né, essa safra aqui, a safra 22-23, a safra que a gente está terminando, as usinas começaram a safra mais tarde. Por quê? Como eu mencionei, no ano de 2021 a seca prejudicou o desenvolvimento da lavoura e no começo do ano passado, quando a safra 22-23 iniciava, as empresas atrasaram o início de moagem. Para esse ano aqui, né, o que a gente está observando
é um restabelecimento de um cronograma mais próximo da normalidade. Até o final da primeira quinzena de março, 11 usinas processavam cana no Centro-Sul, já tinham começado a safra. Agora, nessa segunda quinzena, cerca de 40 usinas estavam previstas para iniciarem a moagem, então nós estamos falando aí cerca de 20% das empresas já devem estar com moagem iniciada até o final desse mês, até o final de março. E no mês de abril, aí primeira quinzena de abril, esses 20% devem ir para 70%. Então a gente já está voltando aí a ter uma expectativa de uma produção de cana maior nessa safra que se inicia, a safra 23-24, que se inicia agora no dia 1º de abril. E como reflexo disso, as empresas estão voltando ao cronograma, digamos assim, mais próximo do padrão histórico de início de moagem da cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul. Certo, e aproveitando que você trouxe aí expectativa, como que fica em relação à produção de cana-de-açúcar e etanol? Quais foram as estimativas que vocês chegaram? Isso, a gente ainda não fechou um número final de previsão para a safra que se inicia agora em abril, mas é possível já ter algumas diretrizes que estão bastante claras, né? Nós tivemos no ano passado a antecipação das chuvas na primavera, nós tivemos um verão, esse último verão com chuvas, né, precipitação acima do padrão histórico, e a expectativa é que se tenha um aumento de produtividade da lavoura que será colhida agora na safra 23-24, a safra que se inicia agora no mês de abril. Ainda estamos avaliando, né, qual que é o crescimento, qual vai ser o crescimento dessa produtividade, da produção, né, mas se vai ser 5, 6, 7, enfim, a intensidade desse crescimento, mas é muito claro que nós vamos ter um crescimento de moagem de cana-de-açúcar. E com isso, obviamente, nós vamos ter reflexo na produção de etanol e de açúcar. Né, a moagem maior, nós vamos ter uma oferta maior, pelo menos essa expectativa de etanol e de açúcar nessa safra que se inicia, e não só etanol de cana, também etanol de milho, né? Hoje, o etanol de milho nessa última safra deve representar em torno de 15% da produção total de etanol, né, localizado especialmente ali no Centro-Oeste, a produção com mais intensidade, e ele também deve crescer nessa safra que se inicia em abril. Então, nós devemos ter maior produção de etanol como um todo, maior produção de açúcar e maior moagem de cana-de-açúcar nessa safra que começa agora em abril. Certo, Luciano. E olhando um pouquinho para o mercado internacional, como é que ficou o fluxo de comércio destinado aí à exportação nesse período? Perfeito. Olha, no caso do açúcar, né, basicamente o Brasil exporta 70% do açúcar que produz, então se a gente vai ter agora uma produção maior de açúcar na safra que se inicia, nós vamos continuar exportando mais, o consumo de açúcar no mercado interno é relativamente estável, em torno de 10 a 11 milhões de toneladas, então a expectativa é maior exportação de açúcar. E no caso do etanol, né, o volume exportado ainda é muito pequeno, nós vamos fechar essa safra aqui com cerca de 2,5 bilhões de litros de etanol exportado, ou seja, menos de 10% da produção, e esse deve ser o ritmo natural para a próxima safra que se inicia, né? A produção de açúcar, o que crescer, deve ser direcionada para o mercado externo, e no caso do etanol, ainda a exportação representa uma parcela muito pequena, 7, 8%, de fato, a maior parte do etanol produzido é direcionado para o mercado doméstico, para o mercado de combustíveis, seja ele misturado à gasolina ou consumido diretamente pelos veículos flex aqui no mercado interno brasileiro. Certo, Luciano. E diante de todo esse cenário que a gente conversou até aqui, como é que ficam as perspectivas para o setor agora em 2023? A gente ainda está aí no começo do ano, estamos encerrando março. O que vocês esperam aí até o final do ano? Olha, eu entendo que, sob o ponto de vista de produção, nós estamos passando por um período de recuperação. O setor já processou no Centro-Sul 600 milhões de toneladas de cana em 2020. 2021 tivemos uma queda histórica, veio de 600 para 523. Essa safra a gente deve fechar com uma moagem, essa que está terminando agora em março, próximo de 550. E a expectativa é de crescimento de produção de oferta, como eu mencionei. Então, sob o ponto de vista operacional, maior produção, maior oferta dos produtos aí do setor sucroenergético. Em relação ao mercado, né, o que a gente tem visto são preços remuneradores, convidativos, no caso do mercado de açúcar, né, comparado com a safra passada, e no mercado de combustíveis, a gente tem que acompanhar um pouco o que vai acontecer. Né? O mercado de combustíveis hoje ele é impactado por uma série de variáveis, então olhar o que vai acontecer com o consumo de ciclo Otto, consumo total de combustíveis no país, mudando o que vai acontecer com precificação de derivados no mercado interno e com os tributos. Né? Nós tivemos agora recentemente, agora em março,
um restabelecimento parcial de tributos sobre combustíveis. Isso ampliou um pouco a competitividade do etanol hidratado, restabeleceu o que se tinha no início do ano passado. Acho que isso traz uma perspectiva positiva. Vamos acompanhar o que vai acontecer aí nos próximos meses e esse, como eu mencionei, é um mercado que é impactado por uma série de variáveis. Mas é uma safra que, a princípio, a gente está começando agora. Ao que tudo indica, devemos ter uma safra boa em termos de produção e podemos ter também uma condição bastante razoável em termos de mercado na comparação com esse último ano que está terminando agora em março. Certo, Luciano, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, com conteúdo tão rico, trazendo aí boas notícias. A gente te espera mais uma vez e até uma próxima. Um prazer participar, boa noite para você, para todos aqueles que nos assistem aqui. E a Tecnoshow Comigo 2023 levanta nesta edição um debate sobre materiais didáticos apresentarem conteúdo sobre o agronegócio. E uma representante da Associação de Olho no Material Escolar, que incentiva a revisão sobre os conteúdos relacionados ao agronegócio nos livros didáticos, com dados científicos, públicos e atualizados, falou com a repórter Renata Afonso sobre o assunto. Vamos ver. De Olho no Material Escolar está presente aqui na Tecnoshow Comigo para levar informação para os produtores e também para os estudantes. Afinal, a feira recebe um grupo grande de estudantes. Eu estou ao lado da Carolina Barreto, ela é diretora de comunicação do De Olho no Material Escolar. Carolina, obrigada pela participação. Por que é importante falar também para o produtor? Obrigada a você, Renata, pelo convite. Bom, primeiramente porque é nosso direito se posicionar, perante a educação brasileira e também é direito do estudante conhecer os principais setores da economia do país. Então, acho que aqui é uma oportunidade incrível para falar para as duas pontas, Direto quem produz e direto quem consome a informação, que está estudando, que está se monitorando de conhecimento. Quem produz precisa saber também como passar essa informação, melhorar a comunicação com o público em geral, com o público da cidade. Sem dúvida, que eu acho que o grande gargalo que a gente tem no Brasil hoje é essa comunicação muito distante ainda entre o setor produtivo e a sociedade civil, E o material didático, os materiais escolares, eles são uma ponte, inicial entre essa distância. Então, sem dúvida, o produtor participando e se antenando sobre como a educação brasileira funciona, ele está contribuindo para encurtar essa distância. Qual que é o desafio para encurtar essa distância? O maior desafio hoje, acho que é a gente conseguir, junto ao governo, colocar as fontes científicas de acordo, O De Olho no Material Escolar, ele trabalha com ensino fundamental e médio e a gente fez um levantamento de todo o conteúdo desse material nos anos de 2020 e 2021. E agora a gente tem essas informações com bases atualizadas e fontes científicas. Então, agora é fazer essa troca entre governo, editoras também, que são as produtoras desse material, para a atualização o mais rápido possível. Mas como é que vocês vão trabalhar isso? Como é que é esse futuro para mudar esse material? Em relacionamento direto com as editoras e num pedido formal junto ao Ministério da Educação para que esse material seja atualizado. No governo, o processo é um pouco mais lento, porque existe a Base Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. E eles têm um prazo para fazer isso, dependendo da idade da série, é de 3 a 5 anos. As editoras, a gente já se apresentou formalmente para todas elas, a gente conheceu, ao longo desses 2, 3 anos de entidade, como elas trabalham e quem elas são, e a gente está construindo essas pontes através de um trabalho de consultoria mesmo. O De Olho prestando serviço para essas editoras para poder levar esse conteúdo atualizado e com fontes científicas. E o bacana da feira é que o estudante vem para cá, ele acaba vendo o agro de perto, E às vezes tem jovem que às vezes nunca viu uma máquina, nunca viu uma vaca. Isso é super importante para esse jovem. É muito importante a experiência. A gente bate, bem na tecla de viver uma experiência rural, de viver uma experiência do campo, do agronegócio. Por quê? Porque essa experiência que vai fazer a imagem que esse jovem tem do setor. E isso em todos os setores, não é exclusividade do agronegócio. Mas claro que pelo tamanho, do nosso setor, das máquinas, dos animais, isso impressiona. E essa experiência que vai imprimir nesse estudante, nesse aluno, uma vontade de conhecer melhor o agronegócio, quem sabe se tornar um profissional ou ter uma simpatia ou uma antipatia pelo setor. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecnoshow Comigo 2023. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E ainda, estados no norte do país estão em uma situação dramática por causa das chuvas. Daqui a pouco, no Jornal Terra Viva.
Estados no norte do país estão em uma situação dramática por causa das chuvas. No Acre, o número de desabrigados passa de 7 mil. São 42 mil afetados pela cheia do Rio Acre, principalmente na capital do estado, Rio Branco. No Pará, o problema é o nível do rio Tocantins, que inundou a cidade de Marabá, deixando 2 mil pessoas desabrigadas. Por causa dos temporais, uma cratera se abriu numa estrada em Barcarena. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. E quem conta pra gente como fica o clima é a Luísa Cardoso. Nesta quinta-feira, a zona de convergência intertropical continua atuando sobre o norte do país e os maiores volumes acumulados ficam justamente na metade norte, principalmente entre o Amazonas, Pará, norte do Maranhão e também Rondônia e Acre. Pancadas de chuva que devem ter grandes volumes acumulados e devem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Então fica aí o alerta para novos transtornos, principalmente entre o Acre e o Pará, por conta do excesso de umidade e a velocidade do vento. Já em relação a boa parte do sertão nordestino, o alerta também é de temporais volumosos, assim como uma faixa que vai desde São Paulo, passando pelo sul de Minas e a metade norte do estado do Rio de Janeiro. Em relação à metade sul também do estado gaúcho, a chuva vai ser mais volumosa, mas sem grandes alertas. E sobre as áreas em verde claro no mapa, o tempo intercala de sol e chuva de moderada a forte intensidade. Uma área de alta pressão vai impedir a formação de nuvens carregadas sobre a metade norte de Minas Gerais, boa parte do Espírito Santo, o oeste da Bahia e também a faixa leste de Goiás. Atenção, inclusive, à umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 30% nessas regiões, por conta da alta radiação solar e a falta de chuva, além das altas temperaturas. Inclusive, a temperatura máxima chega a 34 graus em Palmas, 29 em Brasília e 31 na capital paulista. Falando agora nos acumulados desta semana, ainda permanecem na metade norte os mais expressivos. 60 milímetros para áreas do Mato Piba, a umidade que deve favorecer o avanço no desenvolvimento dos cultivos desta primeira safra e também pode impedir o avanço na colheita da soja no sul do Maranhão e também na faixa leste do Pará. Já em relação a boa parte do centro-sul, o tempo vai intercalar entre sol e chuva de moderada a forte intensidade, acumulando no máximo 40 milímetros no noroeste de Mato Grosso. Essa condição de tempo firme vai favorecer principalmente o avanço na colheita da soja no Paraná, que já chegou a 77% de acordo com o DERAL. Inclusive, a colheita está atrasada por conta da umidade entre janeiro e fevereiro. Atrasou a colheita da soja e também atrasou o plantio do milho segunda safra e por conta da janela ideal do plantio do milho segunda safra já ter acontecido, o trigo é que está ganhando espaço no Paraná. Inclusive, a produção de trigo deve aumentar 5% neste ano. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo Brasil e os maiores acumulados permanecem ainda sobre o norte. Regiões da Bahia e também do norte de Minas Gerais que não estavam recebendo umidade devem receber 20 milímetros na próxima semana. Rios que desaguam na Baía de Guanabara começaram a receber barreiras físicas contra o lixo flutuante. Serão 17 ecobarreiras que devem impedir que mais de 1.000 toneladas de lixo por mês cheguem à Baía de Guanabara. Espalhar notícia falsa é um problema até para o mundo animal. Nas cidades em torno do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, tem circulado pelos aplicativos de troca de mensagem vídeos e informações falsas com flagrantes de onças pintadas. Essa onça foi vista na zona rural em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Verdade ou mentira? Mentira. Um casal, macho e fêmea, juntinhos na margem da rodovia, no maior love. Verdade. Uma onça correndo ao lado de um carro numa plantação de milho no Paraná. Baita mentira. Esse flagrante foi no sul de Mato Grosso do Sul. Agora, olha o casal de novo, saindo da pista e indo em direção à mata.
Verdade. E esse outro aqui? Internautas afirmam que foi bem perto do Parque Nacional do Iguaçu. Fake news total. E olha esse macho grandão encarando o guia de turismo. Verdade verdadeira. Agora, como saber se o flagrante de onça pintada que você recebeu no seu celular por um aplicativo de troca de mensagens é verídico ou é falso? É um trabalho minucioso e depende da colaboração dos biólogos especializados. Isso, o que faz? Aumenta o medo que as pessoas têm das onças. E o medo é uma grande ameaça para as onças, porque as pessoas têm a tendência de querer afastar de si ou querer matar tudo que lhe assusta, né? Então a gente sempre pede para ninguém compartilhar vídeos antes de checar com a gente a veracidade. O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as cataratas, é referência na reprodução de onças pintadas na natureza. O último censo feito em 2020 apontou que 24 felinos viviam do lado brasileiro. O novo censo está na fase final e a estimativa é de que a população tenha aumentado com um pouco mais de 30 onças. O Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Uma ótima noite para você e fique com a gente na programação do canal Terra Viva.